dizer aqui, confirme que todos estão prontos. Sejam todos bem-vindos, né, o D sobre perfil, cargos e funções. Hoje nós iremos começar aqui os trabalhos com os cursantes da turma 1B, né, do curso Nacional de Gestão de Adultos. E, inicialmente, eu gostaria de propor que a gente começasse trabalhando com uma dinâmica, para a gente compreendendo essa temática que é tão importante nos nossos grupos escoteiros, né? Esse entendimento de quais são os perfis, cargos e funções e como a gente, né, deve trabalhar no grupo escoteiro. E eu gostaria de sugerir, vou enviar para vocês aqui no chat um link do Mentimeter. Esse link a gente testou e provavelmente ele vai entrar direto no Mentimeter. Lá vocês têm primeiro uma pergunta, certo? Depois vai ter outra, só que inicialmente vamos à primeira pergunta e aí vocês respondem. Vou mandar aqui, e para facilitar, vou mandar aqui também no WhatsApp, tá? E essa primeira pergunta, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Um segundo. Já abri aqui. Essa primeira pergunta será esta que vai aparecer aí para vocês. Conseguiram abrir? Consegui. Quais palavras te lembram a função do diretor de grupo escoteiro? Isso, de grupo escoteiro. Então, vocês vão pensar aí o que é que te faz lembrar, né, essa função de diretor de um grupo escoteiro. Então, Vocês podem colocar 5 palavras que te lembrem, que te remetam à função de diretor de grupo escoteiro. Quando fala assim, fulano é diretor de grupo escoteiro, quer ser diretor de grupo escoteiro, o que você lembra? O que lembra para vocês essa palavra? Quem não conseguir entrar diretamente com o link pode digitar mente.com e digitar este código aqui, 77295672. Se alguém precisar de ajuda, vocês avisam aí. A gente tenta auxiliar vocês. Vou testar aqui o código também. Pronto, está começando a aparecer para a gente aqui nossa nuvem de palavras. E com ela, né, nós iremos trabalhar. Todo mundo já enviou? Falta alguém? 3 já enviaram. Falta eu ainda. Eu também mandei aqui testando para ver se estava funcionando. Ver se estava tudo ok. Mas vocês já colocam aqui palavras que são muito importantes dentro do nosso trabalho. São 2 palavras, Denise, que eu não consegui colocar até mais. Até 5 palavras, você só conseguiu 2. O meu permite usar 2. Tudo bem. Ele podia permitir até 5, mas pode ser que ele tenha cortado antes. Mas sem problema, já nos ajuda aqui as suas palavras. Todos enviaram? Posso continuar? Peraí, falta mais uma. Pode mandar aí suas palavras. Já temos algumas aqui importantes. E de maior para menor é aquilo que vocês mais falaram. Por exemplo, provavelmente organização, mais que uma pessoa já falou de organização. E realmente, na gestão de um grupo escoteiro, a gente precisa de muita organização, né? Até porque lidamos com um trabalho voluntário e um trabalho que a gente desenvolve, dizem pra gente, né? Vamos pro grupo escoteiro, trabalhar com um adulto. Só são 2 horas, 3 horas por semana. Tá tranquilo, né? Você ajuda, vai lá, desenvolve aquele trabalho e só são essas 3 horinhas durante a semana. Sabe que deixa eu complementar, Aldenise, sabe que uma coisa que eu passei a falar, né? A gente brinca muito com essa história do 3 horinhas, e aí eu falo assim, não, agora a gente tem que fazer o contrário. É tão importante ser um chefe escoteiro, um diretor de grupo escoteiro, ser um adulto voluntário dentro do movimento escoteiro, que no momento que a gente fala que são só 2 horinhas, são só 3 horinhas, a gente está desvalorizando todo o nosso esforço e empenho para poder ser um voluntário. Então, quando eu vou para os cursos de formação, eu falo isso, né?
Então, eu falo isso para os meus cursantes. Falo, pessoal, quando a gente fala são só 2 horinhas, a gente está desvalorizando aquilo que todo o nosso esforço. Exato. E tudo isso que vocês colocaram, né? Capacidade de coordenar, de supervisionar, de ser responsável, né? Toda a organização também é algo muito importante, porque tem que ser um trabalho organizado, justamente porque a gente demanda de pouco tempo, por ser, né, nosso trabalho voluntário. É também a função de orientar, né? Olha, vamos por aqui, também tem que orientar, também tem que saber ouvir, né, o outro, que é algo muito importante. Isso está dentro desse aspecto de saber gerenciar, né? Porque a gente tem que estar ouvindo e compreendendo quais são as demandas, onde a gente pode trabalhar uma questão ou outra. E essa palavrinha que ficou aqui no final, juntando compromisso com responsabilidade, são fundamentais, né, em todo esse trabalho na gestão de um grupo escoteiro. Então, todas as palavras que vocês colocaram já estão de acordo com tudo isso que a gente está trabalhando aqui na UD, certo? E aí vamos à segunda pergunta. Quais palavras te lembram a função do chefe do grupo escoteiro? Aí a gente já colocou aí uma palavra. Quem não respondeu ainda pode responder a segunda questão. Será que vocês vão lembrar das mesmas palavras? Vão lembrar de palavras diferentes? O que te lembra a função de um chefe no grupo escoteiro? De um escotista num grupo escoteiro? Quando alguém fala assim, fulano é chefe escoteiro, o que te lembra? Né? O que será que o fulano precisa ser? Eu não consegui chegar na pergunta, não. Quando você lembra, né, do escotista em grupo escoteiro? Não, você não conseguiu chegar no link? Acho que ele não conseguiu chegar no link. Então, eu estou com o mesmo problema do Reginaldo. Ele está me dando a opção da primeira pergunta. Isso. Responda. E depois veja se já aparece a segunda. Eu respondi, daí ele me entra com uma mensagem assim, ó. Obrigada pela sua participação. Cadastre no Mentimeter. Vocês podem ter passado a segunda pergunta, sem perceber. Porque como ela era parecida com a outra, pode ter acontecido isso. Porque isso que imediatamente após a primeira, ela já aparece a segunda. Sim, ela aparece numa outra janela. Sim, encontrei. Pronto. Então, vocês já colocam, né, esse gestor da sessão, né, que ele trabalha, seja da Alcateia, seja da tropa escoteira, seja da tropa sênior do clã, ele realmente, se ele é o chefe da sessão, ele está fazendo essa gestão, inclusive de outros adultos, né, que são seus assistentes dentro desse trabalho. Ele, por vezes, também, o escotista pode ser apoio a um outro trabalho, né, a desenvolver outras questões, é um orientador, ele está ali fomentando o tempo inteiro, né, motivando os jovens a chegar a desenvolver, né, suas competências, suas habilidades, dentro do processo educacional do movimento escoteiro. Acaba acompanhando, né, eu que fui chefe de lobinhos, hoje sou eu sou mestre no clã, eu tenho muitos hoje no clã que foram meus lobinhos lá quando eu estava iniciando. Então, esse acompanhamento que é de uma vida, né? Ele passa a vida dele ali no movimento escoteiro e vai se desenvolvendo dentro desse processo. E a nossa figura nisso tudo é muito importante, porque a gente também se torna exemplo, né, para a vida deles, para as escolhas que eles fazem. A gente se torna um orientador, né, alguém que está ali pronto, né, a ouvir e a dar orientações que são importantes. Colocaram também integração, também auxiliar. Essa ideia da integração, inclusive para as questões interpessoais numa sessão, são muito importantes, né? De pensar esse aspecto integrador, né, dentro
do nosso dia a dia, do nosso desenvolvimento, porque a gente está lidando com pessoas diferentes, né, com cabeças diferentes, e realmente, quando você é o gestor ali da sessão, você tem que ter essa compreensão, né, dentro do seu trabalho. Então, vocês colocaram para nós aí situações importantes, né, necessárias, demonstram o conhecimento que você já tem, já carregam consigo sobre estes elementos e que estão de acordo com o que a gente está trabalhando aqui na aldeia. Eu agora vou passar para a segunda parte. Provavelmente, Aldenise, provavelmente, né, vocês aplicando essa mesma atividade com alunos que são recentes ao movimento escoteiro, vocês vão ter outros tipos de resposta, né? E aí, por isso que é importante, né? Ao longo da nossa trajetória e da nossa formação, a gente vai entendendo melhor, né, o que faz um chefe escoteiro, o escotista, o diretor de curso, o diretor de grupo, e por que a gente quis usar a palavra chefe no grupo escoteiro? Porque a gente preparou pensando justamente num público cru, né? Se a gente usasse aqui escotista, lógico que para vocês já fica mais claro, mas talvez não ficasse claro uma pessoa que está chegando agora no movimento escoteiro. Então, vamos adiante. Agora nós vamos para a segunda parte, né? Nós temos 4 partes nessa OD, dentro desse objetivo de estar pensando, né, a compreensão dos perfis, cargos e funções do movimento. E a segunda parte nós vamos amplificar um pouquinho essas ideias que vocês trouxeram, né, reforçando alguns conceitos, algumas coisas que são importantes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, porque eu acho que quando eu mudei de tela, ela caiu, mas agora eu vou compartilhar aqui de novo na guia. Acho que vai aparecer aí agora. Pronto. Então, vamos amplificar essas ideias que vocês já trazem, né? Uma coisa importante para a gente pensar é que isso que a gente está trabalhando hoje nos escoteiros do Brasil já é uma política que vem de nível mundial no movimento escoteiro. Então, a OSME, nossa organização mundial, ela estabeleceu uma política para adultos no movimento escoteiro, que é uma política mundial, que foi seguida, né, por nossa regional, pela Interamericana, e atualmente nós não temos mais diretrizes, né, de adultos no Brasil, e sim uma política nacional de adultos no movimento escoteiro, que é a nossa famosa PNAME, que lá vai dizendo como que é o nosso processo de formação, como é o processo de nosso ciclo de vida, né, dentro do adulto, dentro do movimento escoteiro. Então, traz alinhamentos e ideias importantes, e principalmente dentro desse entendimento do desenvolvimento de competências, né, de uma educação voltada ao desenvolvimento de competências que também estão voltadas à formação do adulto. Porque a gente só tem o nosso objetivo lá final, que é o nosso jovem, né, um bom trabalho lá com o nosso jovem, com essa formação do adulto, né, desenvolvendo bem a formação do adulto nesse processo. Então, é uma política que está alinhada, né, não é algo que foi pensado fora da curva, não. Já vem de uma série de processos que chegam até nós a partir desses 3 textos, né, que são os perfis, cargos e funções, seja no nível local, regional e nacional, que inclusive foi uma das leituras prévias que nós solicitamos, que era justamente para que vocês tivessem a compreensão de que tipo de documento é esse e de como podemos, né, acionar esses documentos, como podemos ler, inclusive, né, o documento e entender quais são os aspectos e os elementos que eles estão trazendo ali. Para isso ser refletido onde? Nos nossos grupos escoteiros, na unidade escoteira local. E quando a gente pensa, né, nos perfis, cargos e funções, a gente tem 2 linhas básicas para pensar. Uma é a linha de escotista e outra é a linha de dirigente. Os escotistas, como está colocado para vocês, são os adultos, né, que estão responsáveis por desenvolver a atividade ali no dia a dia, que estão aplicando o programa educativo com os jovens. Então, eles estão lá no fim, na linha, né, na ponta, trabalhando com o nosso objetivo principal, que é levar o programa educativo para os jovens. Então, esse, né, é o trabalho dos escotistas. E são os escotistas ou chefe de seção ou assistentes em uma seção. E aí nós temos, né, 4 ramos no movimento escoteiro: o ramo lobinho,
o ramo escoteiro, ramo sênior e pioneiro. E dentro destes ramos nós temos os escotistas e seus assistentes. E eles são designados para essa função pela diretoria do grupo escoteiro. E é muito importante que haja coordenação aí nessa diretoria, como vocês colocaram, comunicação, né? Para entender e realmente colocar o escotista que esteja com as competências necessárias para desenvolver aquela função, né, dentro desse processo de seleção. E cada escotista entra dentro de um ciclo de vida, que daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês. Em cada função que ele exerce, ele passa por um ciclo de vida, e ele, no processo de formação, é acompanhado por um APF, que é o assessor pessoal de formação. Então, todos esses escotistas precisam ter esse acompanhamento do APF. E tudo isso, e o trabalho dele, né, quando ele é designado a uma seção, ele precisa ser designado junto com a formalização de um acordo de trabalho voluntário. Então, ele vai desenvolver o seu trabalho quando ele formaliza com o presidente do grupo escoteiro um acordo de trabalho voluntário. No outro lado, né, temos os escotistas, mas o grupo só funciona se nós temos os dirigentes, que são aqueles adultos responsáveis pela organização, né, em seus níveis da instituição, seja ele no nível nacional, nós temos nossos dirigentes, no nível regional e também no local, né? E eles têm essas funções de exercer as diretorias dos grupos, né, ou das regiões ou no nível nacional, e também de participar das comissões fiscais e de ética, que são órgãos aí fundamentais para o desenvolvimento no aspecto, né, da organização do movimento escoteiro. E aí eles são nomeados, né, os diretores têm os eleitos e os nomeados para os seus cargos, né? As diretorias de grupo, em seus estatutos, né, dizem quais são os cargos que são eleitos e os cargos que são nomeados por cada diretoria. E aí eles vão corresponder a funções específicas. Essas funções específicas estão naquele documento anterior que eu mostrei para vocês, né, os perfis, cargos e funções dentro de um grupo escoteiro, né, no caso, no nível local. E o diretor do grupo, ele é diretor, mas ele não está ali do nada, né? E ele precisa também formalizar um acordo de trabalho voluntário naquela função e ter um assessor pessoal de formação, porque ele também está em processo de formação, né? Então, está desenvolvendo a sua formação. E aí, por isso que este documento, o perfis, cargos e funções, né, foi o que a gente solicitou que vocês dessem uma lidinha, é justamente esse que vai trazer os elementos fundamentais ao grupo escoteiro, né, o desenvolvimento do grupo escoteiro. E nele há um ciclo de vida. Então, para cada função que nós desenvolvemos, por exemplo, eu sou dirigente no meu grupo, eu sou diretora de métodos educativos e, ao mesmo tempo, sou mestre no clã. Então, para cada função dessa, eu tenho um ciclo de vida, certo? Que perpassa desde o momento de que o grupo escoteiro determina a necessidade da vaga. Olha, a gente tem uma necessidade de vaga, ou de uma pessoa nessa função, naquela, e aí vai ser pensado, né, por essa direção. O que queremos fazer? Vamos captar, vamos selecionar ou vamos renovar, né, trazer... essa pessoa já está nessa função e ela está desenvolvendo bem, ela vai dar continuidade a isso. Então, como é que vai ser feito esse processo que está no campo da captação, aí dentro desse ciclo de vida? E aí, se ela é colocada numa função, se estabelece um acordo de trabalho voluntário, uma nomeação desta pessoa naquela determinada função. E aí ela entra por um outro momento desse ciclo de vida, que é o desempenho. Então, ela saiu da captação e vai para o desempenho. No desempenho, você tem aí um processo de ciclo, né? Porque você está sempre dentro desse processo de acompanhamento, encaminhamento, né? Para um novo momento desse desempenho, que é o desenvolvimento das tarefas, né? Que sempre tem esse desenvolvimento, sempre tem um processo de avaliação, onde você é encaminhado para uma formação, para processos formativos específicos, para atender a demandas e questões necessárias ali naquele desenvolvimento. É estabelecido o plano pessoal de formação, né, junto com o APF, e dentro dos contatos com as experiências formativas, você retorna de novo para o processo de desenvolvimento, né, junto com o apoio do seu APF. Então, você está sempre
né, nesse processo de estar pensando em que você pode melhorar, né, de processos formativos para compor a sua formação. E, num determinado momento, é feita uma nova avaliação e aí você tem a decisão para o futuro, onde você vai ter um processo de reconhecimento, né, ou você vai ser renovado naquela função, ou vai ser desligado, ou realocado para uma outra função. Então, essas decisões para o futuro são para colocar, né, um entendimento do que vai ser feito a partir daí, né, dentro desse processo. Então, para cada função que a gente desenvolve, a gente tem um ciclo desse. E é bom a gente sempre estar atento, porque esses processos formativos com os quais a gente está passando está diretamente ligado com este ciclo de vida nosso, em uma determinada função que estamos desenvolvendo. Tá certo? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem falar. Se quiserem complementar também, podem falar. Eu tenho uma dúvida. Diga. Na verdade, são duas dúvidas. Sobre o APF Sim. e sobre o ciclo de vida. O APF, para o adulto que está chegando no movimento, né, ele está encarando agora o curso preliminar. Nesse momento, ele já precisa de um APF ou ele só vai poder ter esse APF quando ele passar para outro nível? Depende, eu pergunto isso porque eu quero saber se ele tem que escolher, se o APF é designado para ele, olha, vai ser fulano de tal que vai acompanhar todo o seu processo de formação a partir de agora. Depende, você tem aí dois processos. Você tem a pessoa que está chegando e que ela vai desenvolver o curso, e aí ela vai entrar nesse processo, né, da formação, e aí sim o grupo vai designar, né, alguém para ela, ou ela já estava no movimento. Por exemplo, eu tenho os meus pioneiros lá, né, que chegam em um determinado momento que eles vão estar migrando aí para... Estão nesse processo, né, da transição, eles começam a querer fazer curso e tudo mais, e aí ele já tem conhecimento das pessoas, né, que estão desenvolvendo aquele processo, mas cabe à diretoria designar esse APF, né? Quem vai ser o APF. Legal. Mas você tinha outra questão. Ciclo de vida. Do ciclo de vida... Era o ciclo de vida. Eu confesso que quando eu vi essa palavra... Ele já entra nesse ciclo. É porque a gente fica na ideia de que é um círculo só, né? Mas tem em cima o processo de captação, desempenho e decisão. Por exemplo, pode ser uma captação, eu estar numa sessão e eu entender que eu não estou rendendo mais naquela sessão, e cheguei no final do ano, eu digo para a diretoria do meu grupo, olha, agora eu gostaria de trabalhar numa outra sessão. Porque eu acho que eu não estou mais com mobilidade para trabalhar com os ovinhos, eu não estou... aí eu gostaria de ser realocado em uma outra função. Aí você também está nesse ponto da captação, você vai ser realocado em outra função. E por que é importante fazer isso? Porque senão as pessoas acabam se acomodando dentro dos cargos e não renovando. E a renovação, gente, às vezes você não... Por isso que é importante as decisões para o futuro. Às vezes você renova a sua prática. É importante para você poder oxigenar a aplicação. O movimento tem que ser contínuo, né? Por isso que é movimento. Não é parador escoteiro, é movimento escoteiro. Exatamente. Né? Porque senão a gente vai continuar aplicando aquelas mesmas fichas de 20 anos atrás, quando eu fiz o curso. Né? Quando eu fiz determinado curso. E as coisas vão mudando, né? Exatamente. E quando você se renova, às vezes você se renova dentro da própria sessão. Não precisa mudar de sessão, né? Mas você faz uma alternância de liderança entre o chefe de sessão e os assistentes, porque muda a sua perspectiva e muda a sua atuação. E isso também faz oxigenar a sua prática. Eu acho bacana essa proposta, até mesmo porque a gente tem uma realidade dessa no grupo, né? Nós tínhamos nossa assistente da UCATE, que era a Baguira, e a tropa sênior estava simplesmente afundando. E ela levantou a mão e disse, não, eu quero ir para a tropa sênior para dar um gás e não deixar que esses jovens que estão saindo aí do ramo escoteiro se percam ou vão embora. E hoje a tropa sênior está aí no grupo, renovada, ela se sentindo também muito útil, porque ela está tendo uma outra visão, de uma outra sessão que, para ela, se sente desafiada. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a imagem daquela pessoa que está há tanto tempo na sessão, que a gente brinca, né? Não é o dono do grupo, mas é o dono da sessão.
Troca assistente, o chefe de sessão não muda e não muda e não se renova, né? Veja bem, é importante a pessoa, o escotista ter essa consciência da importância de estar sempre se atualizando, renovando suas práticas, né? E o mais engraçado de tudo isso foram os lobinhos, porque eles sentiram a saída dela. Mas muitos lobinhos disseram assim, já a gente chega na tropa sênior. Que bacana isso. Isso demonstra, né, a referência que ela é. Então, eu tive muito pioneiro que falou, tinha gente que já estava até afastado do movimento, e eles falaram, eu quero ser pioneira com a Denise, com o chefe Denise, eu quero ir lá ser pioneira com ela. Aí, isso também é gratificante, né? Demonstra o trabalho que você desenvolveu naquela outra sessão. E acaba oxigenando o movimento e trazendo, né, pessoas para outras funções que elas nem imaginaram. E por isso que é importante a gente estar sempre pensando esse ciclo de vida, né, vendo realmente quais são... E está movimentando o nosso grupo. Né? Então, está dizendo a Janine, meu grupo tem 4 anos, e a gente já está no 3º presidente, ele está iniciando uma nova gestão, né? A cada 2 anos, um novo. E isso é muito bom, porque todo mundo se movimenta. Né? Todos os cargos se movimentam, e você está oxigenando o grupo o tempo inteiro, e trazendo novas forças. Foi assim que a gente foi se renovando nesse período. E aí, lá no documento, Perfis, Cargos e Funções, ele vem dessa forma como está aí, ó. E aí é importante a gente compreender o documento, né? Como que ele se coloca para a gente levar isso para a nossa prática. Nele vem um descritivo, né, de como é aquela função. No caso aí é o chefe da tropa sênior, ou guia, né? E aí ele coloca, a quem se dirige? Ele está diretamente vinculado à diretoria de métodos educativos. Então, precisa desenvolver atividade em alguma coisa, ele está ali conversando diretamente com a diretoria de métodos educativos. E precisa ter esse diálogo. Ele precisa compreender que há um diretor de métodos educativos e que ele precisa estar ali dialogando o tempo inteiro. Inclusive, quando são atividades que reúnem todas as sessões. Né? Aí que precisa ter realmente essa conversa, esse diálogo. Há uma idade mínima para assumir essa função, no caso específico, 21 anos. E aí vem determinada a idade. E qual é a área, né, que está no organograma do grupo, né, quando a gente faz a divisão dos cargos? Onde é que está? A área de métodos educativos. E vem o descritivo vem um breve resumo do cargo. Ele é o responsável pela liderança da equipe de escotistas, né, da tropa sênior. E vem uma série de outras demandas aí do chefe da tropa sênior. E na outra página vem as funções. Que aí você precisa estar com essa compreensão de quais são as funções do cargo que eu estou desenvolvendo. Mas isso não é da minha função. Sim, você tem compreensão da sua função, e é muito importante que cada pessoa que está lá na sessão compreenda bem estas demandas que estão aí, né, neste documento, porque aqui já determinam quais são as funções de cada cargo, certo? Dentro de um grupo escoteiro. Então, é muito importante que tenha essa compreensão geral. E estes são, né, os descritivos dos cargos e funções, e eles colaboram para o nosso dia a dia, para que o voluntário se identifique com a tarefa, né, porque às vezes ele tem uma afinidade com determinada coisa que ele nem imaginava, né, mas vendo ali, ele percebe que ele tem, né, essa afinidade e pode contribuir ainda melhor para o movimento escoteiro. Né. Então, a gente quer isso, o desenvolvimento do movimento escoteiro, né, que ele esteja sempre em desenvolvimento, sempre melhorando, e com certeza, se a gente trabalha bem nessas ferramentas que nós temos, né, nós conseguimos melhorar ainda essa prática do movimento escoteiro, né, estar bem. Nós precisamos também estar bem dentro do escotismo, né, estar feliz com aquela função que nós estamos desenvolvendo. Então, essa era a segunda parte, né, da nossa UD de hoje. Aqui são as sugestões, né, de leitura, para que vocês saibam mais sobre, né, essa temática. Nós temos estes documentos que ajudam, tanto a PNAM, que eu falei no começo, né, a Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro, como os documentos de perfis, cargos e funções, e no seu nível local, regional e nacional, vão ajudar que vocês tenham maior compreensão dentro dessa temática.
tá certo? E aí eu convido essa primeira parte, e agora eu vou convidar vocês para a gente ir para uma terceira parte, agora mais dinâmica, né? Onde vocês vão fazer um joguinho chamado de perfis, cargos e funções. Eu vou compartilhar com vocês um link, e se um de vocês puder abrir no computador e compartilhar com os outros o jogo, seria interessante. Só que vai ser assim, vai ser em duas partes. A gente vai dar 5 minutinhos para que cada um faça o seu, individual, e depois 5 minutos para que todos façam juntos. Porque aí vocês podem ter errado alguma coisa, aí vocês vão conversar, vão dialogar e ver em que vocês podem melhorar juntos. A gente pode fazer assim, Denise, e cada um faz o seu, eu mando o link e cada um faz o seu. E aí eu abro um em branco, compartilho em branco. E aí, a partir das respostas deles, eles vão entrando num consenso. Pronto. Eu vou mandar aqui, tanto no grupo do WhatsApp, como aqui no chat da gente. Vou mandar para vocês o link. Aí vocês, 5 minutinhos para cada um fazer o de cada um, né? E aí, daqui a pouco a gente conversa todos juntos. Eu errei 4. Muito bem. Tem muitos. Pessoal, mais um minutinho.
Errei 2. Muito Os bem. 2 que eu tinha certeza que eu ia errar. O melhor Tava que em dúvida. Poxa. Errei 3. Muito Eu bem. posso dar um palavrão? Não. Que banana! é que tem algumas palavras que confundem, né? Então, Esse palavrão só é palavrão lá nas tocas frias. Os bandarlocks que eu digo. Os bandarlock que eu diga. Ai, ai. Eu estou aqui maratonando, Zé, o Harry Potter. Vou fazer uma atividade temática. Que bom, eu gosto muito do tema. E a criançada gosta, viu? Sim. Todo mundo terminou, não, né? Acho que ainda falta. Janine, se você já quiser ir projetando, né, a tela. Já vou compartilhar, peraí. Pronto, Reginaldo, foi? Foi, então, vamos lá. Agora vocês vão dizer aí para mim, eu vou colocar, a gente vai fechar aqui um consenso da equipe. Vamos, pessoal, vai dizendo que eu vou colocando. O primeiro é assistente de Eucateia. O primeiro aqui, realizar a interlocução interlocução com a diretoria do seu grupo e com os pioneiros do clã. Ah, perdão. Então mudou a ordem aqui. Aqui tá muito pequeno que não tá. consegui visualizar direito. Nós vamos... Então, vamos fazer o seguinte, vocês dizem para mim o cargo. Diz para mim o cargo e a frase. vai E aí lendo De repente seria fácil você ler a frase e a gente Então, tá. dizer o cargo. Então, vamos lá. Realizar a interlocução com a diretoria de seu grupo e com os pioneiros do clã. Mestre pioneiro. pioneiro. Promover as facilidades necessárias e coordenar as reuniões de diretoria com a equipe de escotistas do grupo escoteiro. Esse é o DP do grupo. Oi? Diretor de O métodos. diretor-presidente. Alguém falou métodos e alguém falou diretor-presidente. Vamos chegar num consenso. Diretor-presidente Promover tá as- vermelhinho aqui. Promover as facilidades, mas tem que chegar num consenso. Qual que eu vou colocar? Diretor-presidente. Fechou, equipe 1? Sim. Liderar o planejamento e a gestão da tropa sênior, ou tropa chefe da guia. grupo sênior. É o chefe da tropa sênior. Chefe de sênior. Chefe da tropa sênior. Elaborar e supervisionar as ações de captação de recursos e realizar a orientação necessária aos voluntários do grupo. Esse foi o que eu errei. Oi? Diretor administrativo. Diretor Diretor financeiro, né? administrativo. Esse eu errei. E aí, financeiro Ó, administrativo? Administrativo. Acho que agora é Esse é um ponto administrativo, que tá porque eu coloquei falando financeiro e ações- está errado. Ações É de administrativo, captação esse eu acertei. de recurso. É a captação e não o recurso que já se conta Foi essa pegadinha que eu errei nessa palavra. Supervisionar o planejamento e execução e avaliação das atividades. Esse é o diretor de método. Método. Registrar tempestivamente, anualmente, o grupo escoteiro e todos os participantes, juvenis e adultos do mesmo, perante a região e a UEB, efetivando, inclusive, os registros complementares durante o ano. Isso. Diretor E a financeiro. diretoria Esse é o- administrativa. Exatamente. Isso é eu vou financeiro. errar Eu mais. errei nesse. Não. Não, Não é o gente, diretor tava financeiro. tocado. O diretor financeiro Não é o a financeiro, lei da gente. Assembleia. O administrativo Exatamente. entra aí e o financeiro entra no outro. Aham. Isso. Isso. Assim, Não, o Isso. financeiro nesse tá errado porque eu errei essa, Reginaldo. Ah, é? Aham. Ai, ai, Eu ai. também errei essa.
Tem Eu não sei, certeza quem que... faz o Tá, registro vamos no meu mais grupo uma é o vez. diretor financeiro, gente. eu vou O diretor entender financeiro faz o aqui. registro dos novos membros, é ele que coordena toda a parte financeira do grupo. Então, como tem que pagar esse registro, manter toda a questão de contribuição, é o diretor financeiro que faz essa parte. Vou deixar isso em branco. Vamos avançar, então. É o dirigente eleito pela Assembleia de Grupo para a comissão responsável por fiscalizar e orientar a gestão patrimonial e financeira. Comissão fiscal. Comissão fiscal. Tá. Auxiliar o chefe da tropa sênior no planejamento e gestão da sessão. Auxiliar da Assistente. tropa sênior. Assistente da tropa sênior. Assistente. É um dos integrantes da equipe de escotistas que auxilia o trabalho desenvolvido na tropa escoteira. Assistente da tropa Assistente da tropa. Auxiliar o mestre pioneiro no planejamento e na gestão da sessão. Auxiliar. Assistente Não. O azulzinho. Isso. É um dos integrantes da equipe de escotistas que auxilia no trabalho desenvolvido na Alcateia. Assistente da Alcateia. É o responsável pela liderança dos escotistas na tropa escoteira. O chefe da tropa. Responsável pela liderança da Alcateia. Chefe da Alcateia. E aí a gente pode falar. Gente, já tem uma resposta para vocês. Eu não sei se o sistema mudou aí, mas como eu fiz o joguinho, eu posso dizer. O diretor financeiro é lá embaixo, captação, né? De recursos, e o administrativo, registro. Está lá no perfis, cargos e funções. Uhum. Olha lá, ó, diretor administrativo. Registrar tempestivamente, anualmente, o grupo escoteiro, todos os participantes e adultos. Aí, tá tudo correto, né? Sim. Tudo correto, sim. Eu acho que vocês confundiram outra coisa, gente. Mas tá correto. Mas assim, Aldenise, isso vai também da realidade dos grupos, né? Quando eu sair daqui desse curso, com certeza, eu vou chegar no grupo e vou dizer, gente, não é o financeiro que faz o... Não, sabe o que acontece? Tem alguns grupos escoteiros também, eles têm o diretor financeiro administrativo, né? Que atua também como administrativo. No meu grupo é assim. Mas só que, por exemplo, no meu grupo é assim, mas quem inscreve, vê o registro e tal, sou eu que sou de métodos. Porque a minha gestão nós somos só 3 diretores. Então, nós temos o presidente, o financeiro e o de métodos. A gente não abriu mão de ter esses 2 cargos, né? Assim, de escolher ter o eleito como o técnico e o financeiro. Né? E aí a gente faz. E o financeiro, gente, ele não pode ser confundido com um tesoureiro, um secretário financeiro. Né? Então, assim, ele vai captar recurso, o trabalho dele é além. Lógico que na hora de fazer o registro das atividades, se você tem um diretor administrativo, ele vai cuidar das inscrições, porque além de você, na hora de fazer um registro, você tem que ter a documentação da criança, do jovem ou do adulto, você tem que saber se está atualizado. Então, quando você tem o cargo definido do diretor administrativo, como ele cuida da documentação, ele também vai cuidar de fazer esses registros. E aí ele vai ter que falar com o financeiro justamente só para fazer a correspondência. Eu vou inscrever fulano está pago, ou o diretor financeiro que vai indicar, essas pessoas pagaram o registro. E aí ou pagaram uma determinada atividade. E aí o administrativo checa se quem pagou está habilitado a ser inscrito em determinada atividade porque está com a documentação correta, em dia. Exato, mas é muito importante a gente compreender, né, as funções de cada um e entender o papel do outro, né? Porque senão a gente acaba passando por cima do papel do outro e escanteando ele, né? Isso não é bom também para essas relações interpessoais, né, no movimento. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E lá na Indaba de grupo e colocar, gente, qual o papel... Parece uma coisa simples, mas é necessária.
Qual o papel do diretor financeiro? Qual o papel do diretor-presidente? Qual o papel de cada um? E apesar de cada um ter a sua caixinha, né, a sua caixinha de função, todo mundo tem que se falar, você tem que manter essa comunicação, justamente para ninguém invadir a caixinha do outro e ninguém também deixar de considerar o trabalho que o outro faz, que o outro exerce. Pronto. Vocês, né, chegaram aí o denominador comum, né, da tarefa do financeiro e do administrativo. É sempre importante a gente estar refletindo e analisando. E vocês, anteriormente ao D, colocaram para a gente questões, né, situações que ocorrem nos grupos escoteiros, onde a gente acaba não, né, agindo da forma correta com relação a essas determinações de funções. Então, já foi uma forma de ir avaliando vocês também, do entendimento que vocês tinham, né, antes do curso, e de trazer essas contribuições de vocês para o último momento dessa nossa UD. Nós vamos ter um Padlet, que é o nosso mural virtual, com essas situações que vocês colocaram, com algumas pequenas intervenções nossas, e vocês vão sugerir coletivamente o que é que nós vamos, né, dar de solução para esse grupo escoteiro que está vivenciando essas situações. Então, diante de tudo isso que vocês aprenderam, de tudo isso, né, que desenvolveram durante essa UD, vão dar excelentes sugestões aí para esses nossos grupos escoteiros, tá certo? Então, vamos compartilhar aqui com vocês o link do Padlet. Eu vou projetar ele aqui na tela e vocês vão dando aí as suas indicações do que vocês acham. Cada um pode abrir, né, o seu e colocando aí. Já coloquei no chat, no WhatsApp, vou colocar aqui no chat também. Pronto. Vou compartilhar aqui na tela. Pronto, tá aqui. Já vai aparecer para vocês. Então, nós temos aqui 5 situações difíceis para vocês resolverem. Primeira delas, em um determinado grupo escoteiro, o diretor-presidente do grupo é uma pessoa competente, porém tem dificuldade em aceitar sugestões e críticas. Sempre leva para o lado pessoal. Acredita que a direção do grupo é vitalícia, pois mesmo sendo atencioso com as sugestões dos membros, no fim, a última palavra é a dele. Segunda situação. Agir com desrespeito em relação à função dos outros, passar por cima da autoridade do outro. Terceira situação. Escotista de uma sessão cobrar as coisas de outra sessão. Exemplo, chefe escoteiro cobrando do monitor sênior. Quarta situação. Um escotista marcar acampamento de grupo sem falar com a diretoria do grupo e nem com os demais chefes. E quinta situação. O escotista compra materiais sem conversar com o diretor financeiro. Então, resolvam aí em grupo, né, conversem entre vocês. Eu e a Janine vão ficar aqui no mute e vocês vão pensar aí respostas para dar a essas questões. Minha Nossa Senhora da Conceição. São coisas que não acontecem em grupo nenhum, né? Isso aqui não acontece. Nunca vocês nem viram isso, né? Novidade. Pessoal, 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos. Tá bom. Tá, mas você já quer que escreve lá ou já escreve aqui? Não, escreve lá, né? Quando vocês escreverem, já vai aparecendo para todos. Tá. Para cada situação, é só clicar no mais abaixo da situação. Uhum. Recapitulando, Aldenise, vocês querem que a gente dê sugestões? Que vocês deem sugestões de como resolver esses problemas. Vocês podem ir escrevendo aí abaixo ou vocês podem debater entre vocês e fechar uma resposta só. Ou cada um colocar o que faria, um complementar a resposta do outro. Essa é melhor, até para a gente ter um choque de realidade.
Pessoal, faltam 5 minutinhos. Pessoal, vocês podem debater entre vocês aqui, de aproveitar esse momento. Pensando primeiro. Eu só não consegui achar uma solução para o diretor. Para a primeira situação? Vamos conversar rapidamente sobre isso. Vamos lá, pessoal? Reginaldo, pensa assim, de primeiro, o que você pensou quando leu essa questão do diretor? O que foi que veio na sua cabeça? O que eu pensei? Sim, você leu... Eu não consegui pensar aqui, porque a situação está muito fechada. Olha para você ver, a situação está muito fechada. Ele não aceita a palavra de ninguém, tudo bem, ele é muito atencioso. Tá vendo que a situação está muito fechada? Eu já ia ser bem radical, eu já tirava ele da presidência. Mas ele é bom, olha lá, ele é competente. Podemos, a gente já pode começar a comentar, Denise? Sim, claro, vamos, por causa do tempo, né? Bom, nessa primeira situação, deixa eu ver o que... aí alguém colocou, né? Reunir os escotistas do grupo para uma sessão de desabafo, onde todos vão colocar suas insatisfações a respeito do problema. Isso é uma opção. A outra opção é que outros membros da chefia, né, se capacitem também, se tornem pessoas competentes nessa área de dirigentes e comecem a mostrar também suas competências. E aí, numa nova eleição, quando houver uma eleição, monta-se uma chapa para uma eleição. Porque, apesar dele ser diretor do grupo, o diretor-presidente é uma pessoa eleita. É um cargo eleito. Né? E não é um cargo vitalício, né? Não é um cargo para sempre, né? Tem que haver mudança. Mas aí é uma situação que vai acontecer depois. Aqui é uma situação que eu entendi que é uma situação que está acontecendo durante, ou seja, tentar resolver o problema durante, não esperar depois. E eu acho que tem uma coisa aí muito importante que precisa ser feita, né, por todos nós, em todos os grupos produtores, que é a questão de autoavaliação. Né? Acho que a gente tem os nossos momentos de conversa entre nós e a gente pode propor dinâmicas de autoavaliação. Uhum. Visualizando, olha, qual é o objetivo, qual a função, né, do diretor? É essa? Eu estou cumprindo essa função? Eu estou ouvindo o outro? É bom também, por exemplo, essa questão que a gente fez no início, né, perguntando qual a função do diretor-presidente? E fazer uma análise daquelas respostas que as pessoas dão, se é o que está acontecendo. Teve uma avaliação que foi proposta para nós, que é como eu vejo o outro. Lá naquelas sugestões de avaliação, né? Onde você faz uma folha com o nome da pessoa e as pessoas vão dizendo como ela vê aquela pessoa, né? Isso também é uma coisa legal da gente fazer no grupo escoteiro, com as nossas funções. A proposta do grupo de verbalização e grupo de observação também seria uma forma. Por exemplo, não diretamente, porque olha o detalhe, ele leva tudo para o lado pessoal. Então, se fizer uma avaliação diretamente com ele, né, você vai perder uma pessoa, porque eu analisei assim, ele é competente, ele é atencioso, então ele não é uma pessoa ruim. Tá? O problema dele é que ele leva tudo para o lado pessoal, que a palavra é dele e tudo. Então, de repente, também, se você faz uma avaliação mostrando esse lado para ele, no sentido de
mostrar o que acontece. Ele se enxergar nisso também seria um caminho. Eu sou a favor dessa conversa com todos, né? Desabafo mesmo. Eu entendo até que ele leva para o lado pessoal, mas a gente poderia fazer uma dinâmica de grupo para poder chegar a esse denominador aqui que a gente quer. Eu fico muito preocupada com o que Janine falou sobre o depois, né? Essa questão de você... depois você abre uma chapa no grupo e muda o diretor-presidente. Assim, eu penso muito em grupo escoteiro como uma família, né? E eu peço assim, até que vocês reflitam sobre isso. Imagine a família de vocês dividida em dois grupos, o grupo A e o grupo B não se encaixam bem. Então, essa família nunca vai ter uma harmonia que deve ser uma família, né? Eu concordo, Zé, eu concordo, mas como a questão é que a gente chamou, na situação, chamando para a questão do cargo vitalício, é importante a gente frisar que há alternativas. Porque numa grande família, você, do jeito que a gente hoje tem a nossa cultura de família, a gente tem o patriarca, a matriarca, e esses numa família são, sim, vitalícios, têm sua importância dentro da família e são vitalícios e insubstituíveis, porque a gente está falando de uma família. Num grupo escoteiro, a gente se trata como família, a gente quer esse clima harmonioso, amigável, porém, nós não temos cargos vitalícios. Sim, mas também Janine, poderia seguir a partir da seguinte premissa. Eu vou pegar alguns exemplos. Às vezes, tem pessoas que têm um pouco mais de jeito para falar e outras que aceitam mais, digamos assim, quando uma pessoa fala, ele aceita. Quando outra pessoa fala, ele já não consegue aceitar tão bem. Nós temos também algumas situações em que, às vezes, a pessoa faz o errado já esperando que seja chamada atenção por algumas pessoas ali do grupo. Uhum. E se você já acha alguém ali que tem um pouco mais de afinidade com aquela pessoa, ele vai aceitar de forma mais fácil. Hoje aconteceu no nosso grupo de a gente fazer reunião, ali 3 ou 4 chefes, tá acontecendo tal coisa, tá errado, mas se eu for falar, não vai ser bem assim. Eu acredito que a Cleusa falar que tem um pouco mais de afinidade que resolveu o problema, sabe? E resolveu. Então, sem bater de frente, mas uma conversa mais informal, daquele, né? Olha, de repente vale a pena se reavaliar, a atitude não tá tão correta, né? Exato. Para não perder esse adulto. E uma coisa... Né? Exatamente, o diálogo é muito importante. Pode terminar. E uma outra coisa também muito séria nisso aí é a questão de superação de conflitos. Né? Então, eu fico pensando muito esse exemplo que a Zéu colocou, ele é muito sério. Independente de ser família, eu acho que por ser grupo, uma das coisas que a gente tem visto mais hoje é a questão de divisões. Então, às vezes, dividimos e perdemos pessoas. Eu fiquei analisando assim, na postura desse diretor, de aproveitar aquilo que ele tem. Assim, eu vejo muito nesse sentido. Então, ao invés de a gente ter uma pessoa depois que seria contra o grupo, a gente aproveitar para ele continuar sendo parceiro, mas sem perder essa condição. Exatamente. A gente tem que saber dialogar muito, né? Eu acho que é algo muito importante. Agir com equilíbrio, né? Sem estar... Pode falar. Era empatia, né? Se colocar no lugar do outro, na dor do outro, ao receber determinada crítica, porque tem isso também, né? A gente, ao fazer uma crítica, tem que se colocar no lugar desse outro que está escutando essa crítica, para a gente até ter cuidado com as palavras, né? E sempre com esse objetivo de manter o clima harmonioso, manter o alinhamento. A gente sempre vai buscar pela união do grupo escoteiro. Certo? Finaliza, Reginaldo, para a gente dar continuidade por causa do tempo, gente. Sim, não, mas é isso mesmo. Pronto. Depois vocês colocaram sobre agir com desrespeito, né, com a função do outro. Vocês colocaram diretor de métodos e diretor-presidente convocam uma reunião com o escotista ou o diretor que está agindo dessa forma e expõe a situação, pedindo que se coloque no lugar do outro, né, como ele se sentiria nessa situação.
Espera-se uma mudança de conduta. Caso não aconteça, deve-se avaliar o desligamento do chefe. Chamar para conversar é outra sugestão. Deve organizar uma reunião ou mesmo um estudo para determinar e explicar a função de cada um, né, como a gente colocou aqui, né, de ter no Indaba esse entendimento, né, da função de cada um. Conversar abertamente com o escotista. Então, foram as sugestões que vocês colocaram aí. E eu acredito que elas, né, estão de acordo com realmente aquilo que a gente deve fazer, né? Eu acho que para chegar ao desligamento é uma coisa muito, né? Tem que passar depende de avaliar todo o ciclo do chefe, né? Não só uma atitude em si, mas aí, para chegar nesse desligamento, você tem que avaliar o ciclo como um todo, né? Uma reincidência, né, daquilo, se conversou, se trabalhou, e ele não quer, aí não tem condições, realmente, né, de estar naquela função. E depois vocês colocaram os cotistas de uma sessão cobrar a outra sessão, né? Aí vocês disseram, a partir do momento em que cada um passa a conhecer a sua função no grupo e também como aplicar as atividades, vai reconhecer o trabalho dos outros e de si próprio, e vai entender a sua verdadeira função. Então, também vocês dizem para aplicar um debate com os cotistas sobre as funções, o diálogo com esse cotista é importante, deixar claro que sua contribuição é válida, mas essa atitude tem sido constrangedora, e conversar em particular, né, com a diretoria de métodos e chefe, pois também vejo como desrespeito ao chefe da sessão, aquele outro chefe, né, que está ali, que conduz aquele jovem, você acaba interferindo nesse processo. E é importante também, tem uma outra ferramenta que a gente pode se utilizar, que são as entrevistas agora, né? As entrevistas por competência. Essas entrevistas também nos ajudam a demonstrar a real aptidão da pessoa, né? Para uma determinada função. Então, é importante desenvolver essas entrevistas e de colocar para estes adultos, né? Quais são as funções, o que se faz em cada cargo, né, que ele está atuando no grupo escoteiro. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, é que a gente está apertadinho já no tempo. E para o escotista, né, que marca acampamento sem avisar os demais escotistas, o diretor de métodos, segundo vocês, deve barrar a atividade e marcar uma reunião de grupo para definir o que e como será feito, né, o acampamento, e de determinar, de conversar com ele. Olha, não se faz dessa forma, né? Existe um procedimento que às vezes as pessoas desconhecem, né? Também tem isso, e é importante que tenha esse conhecimento. Aí é um caso mais extremo, pois o chefe passou por cima da diretoria e da chefia de todas as sessões. Cabe uma reunião de chefia para discutir o ocorrido, e dependendo do desenvolvimento da reunião e também da atuação do chefe durante o ciclo, avaliar o desligamento. Então, aí, né, como começamos da outra situação, depende também da avaliação que é feita, né, da reincidência, né? É preciso conversar com esse cotista e demonstrar para ele qual a função de cada um. E que ele corresponde a uma diretoria, né? Porque vocês viram lá no documento. O chefe de sessão, ele responde ao diretor de métodos. Ele está diretamente ligado ali ao diretor de métodos, então eles precisam estar se conversando, assim como acontece no exemplo 5, quando você vai comprar um material, né, e não avisa que você vai comprar aquele material, nem a função educativa, por exemplo, daquele material, porque às vezes não tem necessidade alguma do grupo ter aquele material específico também, né, que pode acontecer, que aí você tem que estar dialogando com o diretor de métodos. Nós vamos comprar uma barraca. Que tipo de barraca, né? Não, pode falar. Não, e também conversando com alguns chefes, de repente as outras sessões têm aquele material para fazer um empréstimo, não precisa ser comprado aquele material naquele momento. Exatamente. É uma análise de tudo, né? E analisar aquilo, quando a gente criou o grupo, a gente já vinha de outras experiências, e a gente pensou, vamos comprar bons fogões, vamos comprar boas barracas, sabe? Vamos analisar, vamos fazer pesquisa, para não precisar estar tendo que comprar de novo em outro momento, sabe? Fazer coisas que sejam sólidas, com pesquisa, com estudo sobre a necessidade daqueles materiais. E foi isso que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E com entendimento para onde você vai usar os materiais, né? Se aquilo ali cabe. Vocês estão vendo que, assim, a gente tendo conhecimento
dos cargos e funções, e a gente tendo também uma abertura para diálogo, a gente exercendo uma escuta ativa, uma fala objetiva. A comunicação é a alma do negócio, gente. Com comunicação, a gente diminui bastante os desentendimentos, tal, e o conhecimento vai nos amparar na hora de ter esse tipo de conversa. Então, assim, não é só um achismo, a gente vai estar embasado com aquilo, né, dentro de da ocupação de cada um naquele momento, do papel de cada um. Eu sempre vejo que o Indaba de grupo é um momento bacana para se discutir determinadas organizações dentro do grupo, né? Principalmente essa aí, que eu acho que o grupo não teve um planejamento, ou ele não se planejou para tais e tais materiais, comprou e que agora que o grupo paga, eu acredito, né? Sim. O grupo faz um ressarcimento a ele, né? Mas, assim, tudo que for comprado, muitas vezes acontece com a gente de comprar material para poder atender uma necessidade de uma atividade que você vai fazer. Mesmo que seja, foi planejado, mas esqueceu, liga para o diretor financeiro, posso comprar esse material? O grupo está em condições de arcar com essa despesa, que infelizmente aconteceu e estava planejado, mas eu não avisei, eu esqueci. Eu acho que, como o Janine disse, a comunicação ela é essencial, não tem outra solução. Bom, gente, a nossa ideia com a CD realmente era que movimentasse o pensamento de vocês, né, colocasse vocês a pensar coisas diferentes, né, a conhecer outros aspectos das nossas funções, né, e de levar esses entendimentos para os grupos escoteiros, que é a nossa finalidade, porque vocês estão lá atuando com os jovens. Então a gente espera, eu e Janine, que vocês tenham aprendido muitas coisas, e que levem muitas dessas coisas para o cotidiano, para o dia a dia de vocês nos grupos escoteiros. Nós ficamos bem felizes, né, com a participação de todos, nessa conversa que tornou nossa manhã prazerosa e fez esse aldeia passar tão rapidinho, tão tranquilamente, com tantos aprendizados. Você quer falar alguma coisa, Janine? Eu quero agradecer demais a participação de vocês, né? A gente fez uma unidade, preparou uma unidade de nível preliminar, mas para vocês verem quanto a comunicação, a nossa troca é importante, porque eu tenho certeza que apesar de ter sido uma UD de nível preliminar, onde todo mundo já passou por esse nível, a gente já está aí, né, caminhando bastante, eu tenho certeza que a gente está encerrando essa unidade, todo mundo também aumentando um pouquinho mais a sua bagagem, né? Muito bem. Então, agradecer por vocês compartilharem, né? E eu quero agradecer um agradecimento especial para a Denise pela generosidade, o quanto preparar essa unidade também para mim foi um aprendizado com a Denise, que ela tem conhecimento, domina as ferramentas, né, de internet para fazer essas atividades, e o quanto ela foi generosa de eu estar aprendendo com ela na prática, aprender fazendo. Aprendemos juntas, com certeza, Janine. Fizemos muitas coisas. Eu quero que a gente dê um sorrisão, que eu quero printar essa tela. Só um minutinho, Janine, que eu quero também fazer um agradecimento a vocês pela preparação do material, pela sensibilidade que vocês tiveram em passar todo esse conteúdo de forma tão didática, tão fácil, tão simples, porque às vezes a gente ouve ou vê algumas palestras ou alguns cursos, como as pessoas complicam, gente, as coisas, né? Tão simples de entender cargos e funções de perfis do movimento escoteiro. E agora eu vou sair daqui desse curso, assim, eu diria que com saber a mais, né? Não vou errar mais. E o quão é importante a gente já, quando, no caso de sendo apresentada essa unidade no nível preliminar, o quão importante é uma pessoa que está entrando para a chefia, ele já entrar entendendo o cargo a que ele está sendo destinado, a função que ele vai exercer, para ele poder exercer de maneira satisfatória. O quão importante é ele entender aonde ele está se metendo. Obrigada. Eu fui a favor de jogos, né? Eu sou adepta a jogos e eu acho que os jogos a gente aprende muito mais. Eu acho que enriquece o conteúdo, porque você assimila muito mais coisas através dos jogos. Né? Então, achei fantástico. Eu estava bem preocupada, né? Tipo, do que vocês iriam propor, né? Mas eu achei fantástico
Parabéns. Ai, que bom. Esse feedback é super importante pra Parabéns. gente. Foi bem legal. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom, a gente fica muito feliz. Vamos dar um sorrisão, galera? Pra gente finalizar aqui nossa gravação, gente. Vamos lá, sorrisão. Ih, peraí, todo mundo fazendo... Ai, meu Deus. O meu tá ao contrário. Tem que fazer o contrário. Eu não sei fazer o contrário. Ai, meu Deus. Aí, Deixa eu ver se deu certo. Vou finalizar a gravação, viu, pessoal? Deixa eu só... Rapaz, né, que nós